Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato. Plantio do milho. Se chover no dia de São José, a colheita no São João será farta. Muitas organizações do campo que lutam por uma alimentação saudável e uma produção justa se mobilizam nessa data para plantar milho, crioulos e denunciar, é claro, o impacto do agronegócio com sementes transgênicas na nossa saúde. Ou seja, uma data que tem tudo a ver com o nosso programa. Você bem sabe, essa boa prosa de 1 hora diária em que a gente põe em pauta os assuntos que interessam para construir uma sociedade mais justa e igualitária para todo mundo, rumo ao nosso bem viver. Meu nome é Lucas Salum, eu tô contigo nessa boa prosa que está começando agora. Se liga nos destaques que a gente preparou para a edição de hoje. Vazamento de petróleo no Equador já atinge 15 mil pessoas e ainda não se sabe o tamanho do desastre. O presidente Lula envia para o Congresso o projeto de lei que assegura a isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5 mil. Vamos falar sobre os impactos dos parques eólicos em comunidades tradicionais do Nordeste. Assentamento atingido por enchente no Rio Grande do Sul retoma a produção em meio a desafios. E uma boa prosa com a artista Salisa Rosa, que explica como ela esculpe as memórias dela no barro. Gente, esses são alguns, mas são vários os destaques do programa de hoje. Bora lá que ele só tá começando. E o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou ontem, terça-feira, o projeto de lei que amplia a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil por mês. A proposta foi entregue ao Congresso Nacional e, se aprovada, vai começar a valer a partir de 2026, beneficiando mais de 13 milhões de trabalhadores e trabalhadoras formais. Atualmente, a isenção do imposto de renda vale apenas para quem recebe até R$ 2.824. Com a nova medida, cerca de 65% dos declarantes do imposto de renda vão ficar completamente isentos. Além disso, quem ganha entre R$5 mil e R$7 mil vai ter um desconto parcial, reduzindo o valor pago. Para compensar essa mudança, serão taxadas pessoas com rendimentos superiores a R$600 mil por ano, além de tributação sobre remessa de dividendos para o exterior. O governo garante que essa reformulação não vai aumentar a carga tributária geral, apenas promove mais justiça fiscal. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o anúncio é histórico. É um projeto equilibrado do ponto de vista fiscal e é um projeto que busca a justiça social. Com ele, deputado Isaldo, não se pretende nem arrecadar mais, nem arrecadar menos. Se pretende fazer justiça. Se pretende garantir que as famílias, até essa faixa de renda, possam ter ao final do mês um alento, um aconchego maior. Que é aquela família que às vezes está endividada, aquela família que às vezes está pagando um juro extorsivo, aquela família que está precisando trocar a geladeira, que está precisando trocar a televisão, que está precisando garantir aos seus filhos alguma condição de vida na área educacional, na saúde. É para essa família que nós estamos olhando. E o projeto é absolutamente
equilibrado desse ponto de vista. Já o presidente Lula disse que agora a bola está com o Congresso e espera que os parlamentares melhorem o conteúdo do projeto. O que nós estamos fazendo é apenas uma reparação. Nós estamos falando que 141 mil brasileiros, eu vou repetir, nós estamos falando que 141 mil pessoas que ganham acima de 600, acima de R$1 milhão por ano, vão contribuir para que 10 milhões de pessoas não paguem imposto de renda. É simples assim. É simples, é como se fosse dar um presente para uma criança. Ó, não vai machucar ninguém, não vai deixar ninguém pobre, não vai fazer com que os que contribuem deixem de comer a sua carne, deixem de comer a sua salada, deixem de comer o seu camarão, a sua lagosta, o seu filé mignon, mas vai permitir que o pobre possa comer um pouco de carne, seja músculo, seja filé mignon, seja alcatre, seja contrafilé, ou seja um fígado, qualquer coisa. Ou seja, nós estamos permitindo que as pessoas que não tiverem essa oportunidade vão ter essa oportunidade a partir da decisão de vocês. Gente, outro assunto muito importante é que um grave vazamento de petróleo no Equador já impacta cerca de 15 mil pessoas na cidade de Quinindé. O desastre ambiental começou na última sexta-feira, após um deslizamento de terra atingir um sistema de oleodutos na província de Esmeraldas, isso na fronteira com a Colômbia. O petróleo derramado contaminou pelo menos 5 rios da região, afetando diretamente comunidades ribeirinhas e agricultores familiares. A gente vai saber mais detalhes agora com a nossa reportagem. O vazamento de petróleo que atingiu os rios da cidade equatoriana de Quinindé no domingo, dia 16, já afetou cerca de 15 mil pessoas. Os dados foram indicados pelo prefeito Ronald Moreno. O acidente começou na última sexta-feira em Esmeraldas, na fronteira com a Colômbia. A situação levou o governo equatoriano a decretar emergência ambiental. As autoridades afirmam que o vazamento aconteceu depois de fortes chuvas registradas na última semana. Um deslizamento de terra atingiu a estrutura do sistema transequatoriano de oleodutos. O petróleo que saiu da rede de oleodutos chegou aos rios que cruzam a cidade de Esmeraldas. De acordo com o prefeito Ronald Moreno, cerca de 15 mil pessoas estão com dificuldades de respirar por conta do acidente. Ao todo, 2 mil famílias atingidas vivem nas margens dos rios. De acordo com o mandatário de Quinindé, este é o pior vazamento de petróleo dos últimos tempos. A população afetada enfrenta dificuldades para realizar atividades agrícolas básicas. Esses locais têm na produção familiar uma das principais formas de plantio e consumo de alimentos. O vazamento contaminou ao menos 5 rios da região. O mesmo problema já havia acontecido no ano passado, mas as autoridades não fizeram um trabalho de prevenção. O Comitê de Operações de Emergência Nacional anunciou o estado de emergência ambiental. A classificação vale para toda a província e no refúgio de vida silvestre do estuário do Rio Esmeraldas, reserva de mais de 250 espécies. Os órgãos também determinaram o fechamento temporário das praias de Las Palmas, Camarones e Las Piedras. A empresa estatal Petroequador disse que ativou um plano para atender à ocorrência, mas ainda não conseguiu estimar o volume que vazou. O Equador produz cerca de 475 mil barris de petróleo por dia, sendo 72% destinados à exportação. Nos últimos anos, comunidades indígenas e ambientalistas têm denunciado o impacto da exploração petrolífera no local. A extensão dos danos ambientais ainda está sendo avaliada. Enquanto isso, moradores de Esmeraldas aguardam respostas concretas sobre como o governo pretende lidar com as consequências do caso. Além da necessidade de recuperação do ecossistema afetado, há uma crise de abastecimento na região. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Lorenzo Santiago. Locução, Daniel Lamir.
Casos como esse do Equador acendem um alerta importante para o mundo e coloca na ordem do dia o tema da transição energética. Recentemente, o governo brasileiro estava no centro de uma divergência a respeito da exploração de petróleo na foz do rio Amazonas. O tema divide setores do governo favoráveis à exploração e ambientalistas que querem assegurar a preservação da área. Além disso, o Brasil vive outro dilema a respeito da transição energética: os impactos negativos dos empreendimentos de energias renováveis, mais especificamente os parques eólicos no Nordeste. Em fevereiro, agricultores, indígenas e movimentos populares ocuparam a sede da Agência de Desenvolvimento de Pernambuco, no Recife. O objetivo era pedir a paralisação das atividades dos parques eólicos que afetam as comunidades. O grupo pedia, entre outras pautas, a regulamentação da distância entre os aerogeradores e as residências. Após a mobilização, a Agência de Meio Ambiente de Pernambuco não renovou a licença de funcionamento do parque em São Clemente, Caetés, no agreste do estado. Mas, dias depois, uma decisão do desembargador Antenor Cardoso Soares determinou a retomada das atividades da empresa. Na decisão, ele alegou que a paralisação causava graves riscos de dano financeiro à empresa. Na semana passada, no dia 12, um dos 126 aerogeradores do parque eólico Clemente caiu por volta das 10 horas da noite. A torre se quebrou ao meio e caiu perto de uma estrada na zona rural de Caetés. João do Vale, integrante da Comissão Pastoral da Terra e da Escola de Eventos, que acompanha a resistência dessas comunidades, falou com a gente e destacou que esse tipo de acidente é muito comum. Esse episódio ele é recorrente? Qual é o nível de gravidade desses acidentes envolvendo os aerogeradores, né, nesses territórios? E ele varia, né? Sejam torres, que foi uma coisa absurda, a torre literalmente se partiu ao meio e caiu. Existem torres que, vez ou outra, caem, existem aerogeradores que explodem, existe pás, né, que também caem. Então, são vários níveis de problemas que eles vão aparecendo ao longo do tempo. Nos últimos 15 anos, o Nordeste vive uma expansão desses projetos de energia renovável, muitos capitaneados por empresas internacionais. João destaca que, nessa década, os movimentos populares têm pautado os impactos dos parques nas comunidades tradicionais, no meio ambiente e na economia do país. Porque qual a grande questão que a gente reivindica? É que é um grande erro, é um imenso erro instalar parques eólicos onde existe gente. Não combina, né? É impossível combinar parque eólico com gente, né? Então as empresas de uma maneira irresponsável, os governos de uma maneira irresponsável têm feito isso. A principal característica da zona rural é a tranquilidade e o silêncio. Esse é o símbolo, né? Você pensar em zona rural, você vai pensar em tranquilidade e silêncio. Então são pessoas que constituem tua vida, da tua família, tua existência em torno do silêncio. E de uma hora para outra, literalmente de uma hora para outra, que a instalação do parque é muito rápido, elas têm que conviver com um barulho muito alto, 24 horas por dia, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Então imagina, você tá no silêncio e de uma hora para outra a galera fala do avião que nunca pousa, do helicóptero que nunca pousa, né? De um barulho adoecedor que não para. João classifica o atual cenário como uma tortura às famílias. Ele relata casos de adoecimento entre as pessoas e de automutilação também entre os animais que não suportam a intensidade do barulho. É uma tortura legalizada pelo Estado em nome do lucro, né? Não dá para dizer que os parques eólicos têm como objetivo uma transição energética, uma questão ambiental, infelizmente. Infelizmente, a lógica dos parques eólicos no Brasil é da produção de dinheiro. Dessas grandes empresas, né, dessas concessionárias, terem lucro, apesar do sofrimento dessas famílias. Em nota, a empresa Ecoenergia, do Grupo Equatorial, responsável pela manutenção do parque eólico, afirmou que está investigando as causas do incidente e que o local foi isolado imediatamente após a queda do aerogerador. Enquanto alguns trabalhadores convivem com esse problema no Nordeste, no Sul, outros tentam reconstruir a vida após uma das tragédias climáticas mais graves da nossa história.
A enchente histórica que atingiu o Rio Grande do Sul no ano passado deixou assentamentos da reforma agrária submersos por semanas na região metropolitana de Porto Alegre. Quem testemunhou o estrago deixado pelas águas não imaginava que em menos de um ano, enfrentando muita dificuldade, a produção de alimentos estaria recuperada, muito por conta, adivinha só, do manejo agroecológico feito pelos agricultores. Para ver de perto a situação das famílias, atualmente, o Brasil de Fato foi até o assentamento Integração Gaúcha, em Eldorado do Sul. Lá encontrou tanto o alívio de algumas famílias pela retomada, quanto reivindicações de outras, que aguardam o reassentamento do novo local. E é para lá que a gente vai saber agora os detalhes na reportagem de Marcelo Ferreira. Após as águas da enchente histórica de 2024 no Rio Grande do Sul baixarem, era desoladora a situação do assentamento Integração Gaúcha, do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, em Eldorado do Sul. A cidade fica na região metropolitana de Porto Alegre e ficou 100% submersa. Além das perdas de tudo em casa, depois de quase 30 dias de alagamento, as 64 famílias assentadas encontraram hortas e arrozais devastados, infraestrutura e máquinas destruídas e a incerteza sobre o futuro. Menos de um ano após a tragédia climática e ainda com desafios a serem superados, a produção das hortas agroecológicas já está de volta às feiras e a safra de arroz agroecológico prestes a ser colhida. Retomada iniciada ainda em 2024, depois que um estudo realizado por pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul atestou que o solo mantinha boa qualidade. Fruto do manejo realizado pelos assentados ao longo dos anos, com técnicas agroecológicas, como explica a agricultora Marinês Riva. A gente tira o mato e coloca de volta no solo, para que a terra fique protegida, porque existe a erosão da chuva e a erosão do sol. Se nós tirar agora essa cobertura e deixar a terra nua, né, a terra vai sofrer, o alho poró vai sofrer e principalmente os bichinhos que estão aí na terra também vão sofrer, né? E a gente usa vários tipos de cobertura de solo, né? Há 34 anos o assentamento ocupa a região e já chegou a produzir mais de 11 mil sacas de arroz orgânico por ano. Apesar das dificuldades, trabalho e solidariedade foram essenciais para retomar a produção. Como lembra José Mariano Matias, o Jalo. E a gente começou devagarinho, então, a fazer uma drenagem do solo, né? Recuperando esse solo, também deixou ele enxugar, recuperando ele com compostagem, calcareamos, adubação verde. E aí também nós, através do Movimento Sem Terra, a Associação Agroecológica lá da feira, a gente começou numa campanha também para arrecadar sementes e mudas para recuperar aqui os plantios. Marildo Molinari, conhecido como Tubiano, celebra a retomada da produção dos arrozais agroecológicos. Após tanta adversidade, o ano promete uma boa colheita. Nós se obrigamos a retomar, né, após enchente, na verdade, é tudo destruído e por incrível que pareça, né, tá com um aspecto bom a lavoura. A gente teve que reconstruir, né, os levantes de luz, reconstruir as bombas, os canais, as estradas, né, que a enchente devorou com tudo. E hoje, passado, né, 8 meses da enchente, nos alegra, né, ver o aspecto do arroz e a nossa expectativa é produzir a nossa média, né, de sempre, em torno de 100 a 120 sacos por hectare. O estudo de solo feito em junho de 2024 indicou que a enchente não afetou as características físicas e químicas do solo. É o que conta o professor Paulo César Nascimento, da Faculdade de Agronomia, que integrou a equipe de pesquisadores da URGS. Ali, né, naquela região, as águas não foram tão violentas, né, não teve uma energia, uma velocidade de arraste, assim, como aconteceu, por exemplo, no Alto Rio Taquari, no Alto Rio Caí, né? Então isso, sem dúvida, acabou minimizando pelo menos esse problema. Mas a gente avalia que, efetivamente, o manejo, o cuidado que eles têm, contribuiu para isso também. Essa questão, por exemplo, do manejo, do cuidado com características químicas, a manutenção da matéria orgânica do solo, o uso de plantas que também servem como cobertura do solo, cobertura viva em alguns, em alternância com as espécies alimentícias, né, as espécies de interesse comercial, isso contribuiu.
Entre as técnicas usadas há anos pelos assentados da região e que melhoram a qualidade dos alimentos sem agredir o meio ambiente estão os bioinsumos. Dionéia Soares Ribeiro, coordenadora da Unidade de Bioinsumos Ana Primavesi, explica. Eles já são utilizados há muitos anos, inclusive eles começaram pelos camponeses e agricultores, né? E agora eles estão ganhando bastante espaço, inclusive no agronegócio. Para nós que não utilizamos o agrotóxico, ele vem para fortalecer a nossa agricultura, os nossos costumes, é tipo um composto. A compostagem que a gente faz em casa. Então, o produto biológico ele é coletado, é uma cepa que é coletada e isolada, e aí feita em laboratório, e aí a gente compra esse fermentinho e reproduz o nosso bioreator. Lá nós produzimos então 4 tipos de bioinsumos, que é o azospirilo, o Bacillus subtilis, o Bacillus thuringiensis e o Pseudomonas. Esses 4 tipos de bioinsumos a gente utiliza para as lavouras de arroz e para as hortas orgânicas que o movimento tem aqui no estado do Rio Grande do Sul também. Apesar da retomada, há famílias que não querem mais permanecer no local. A luta pelo reassentamento junto ao governo do estado vem de antes da enchente de 2024. Parte do assentamento, que fica em área mais baixa, já enfrentou 8 enchentes em pouco mais de 20 anos. Como relata o agricultor assentado Daniel Aldbert. E aqui, onde vocês veem essas árvores que são mortas, era o pomar, né? Um pomar doméstico que a gente tinha. Já são árvores plantadas há 28 anos, né? E aqui a gente tinha toda uma barreira de proteção com bananas, né? Para segurar o vento forte, né? Para não dar impacto nas hortaliças. Então, quando tu vem aqui, tu vê uma produção linda, não significa que o solo não esteja bom, mas não é só o solo que ele te dá condições de sobrevivência nesse local. Então nós temos aqui 33 famílias que desde 99 e 2000 estariam dispostas a sair. Mas isso os governos não efetuaram essa transferência e a gente foi sobrevivendo aí. Em frente às estufas que não serão mais consertadas após seguidas enchentes, ali se reflete sobre o futuro. A gente conseguiu produzir, a gente conseguiu tirar o alimento, conseguimos voltar às feiras, que está em grande escala, assim, mas o espaço ele é belíssimo. Pena que não é o nosso espaço do ser humano estar aqui. E eu acho que a maior avaliação que a gente tem é que aqui é o leito do rio, aqui é o lugar do rio. Já chegou 8 vezes aqui, a um nível que ninguém imaginava. Então, o mais consciente é deixar para a natureza o que é dela, que um dia a gente tomou, o ser humano tomou, e respeitar isso. É uma demonstração de sucessão familiar. Porque em uma parte do assentamento a gente consegue ver que talvez tenha uma sucessão familiar, porque é um ambiente que você consegue ficar ali com uma segurança. Foi uma única vez que chegou a água até lá. E aqui a gente chegou 8 vezes. Eu sou agricultora, trabalho aqui, mas eu não consigo ver uma perspectiva de vida. Enquanto parte das famílias aguardam a destinação de novas terras, a produção não para no assentamento. O mês de março promete ser de celebração de um dos produtos de maior destaque do MST, o arroz agroecológico. Tubiano comemora. Vai ser a nossa 22ª, né, festa da colheita do arroz, vai ser em Viamão, no assentamento Filhos de Cepé, dia 20 de março. Então a gente vai festejar, vai né, confraternizar essa retomada, né, depois dessa enchente. De Porto Alegre para a Rádio Brasil de Fato, Marcelo Ferreira. Gente, agora uma pausa no nosso noticiário, porque a gente tem um recadinho para você que acompanha diariamente nossos conteúdos aqui no Bem Viver. Já pensou em receber as principais notícias do Brasil de Fato diretamente no seu e-mail? Pois saiba que é simples e rápido. Basta se cadastrar no nosso site e escolher os temas que mais te interessam. Assim você sempre fica bem informado, bem informada sobre os acontecimentos do Brasil e do mundo, e sempre com aquela análise crítica e popular que só o Brasil de Fato tem. Vá em brasildefato.com.br/boletim. Simples assim. brasildefato.com.br/boletim. Brasil de Fato, uma visão popular do Brasil e do mundo. Leia e ouça as informações que mais interessam no seu dia. Política, economia, direitos humanos, cotidiano, saúde e cultura, tratados com pluralidade e diversidade. Jornalistas, articulistas e movimentos populares reunidos em um só veículo. Esse é o Brasil de Fato. Conteúdos em texto, áudio e vídeo que informam e contribuem na luta por uma sociedade mais justa e fraterna. Quer ficar por dentro? Então acesse brasildefato.com.br.
Conversa Bem Viver com Lucas Salum. E na edição de hoje o nosso programa vai ser moldado a barro, é isso mesmo, porque quem conversa bem viver é a artista visual Celisa Rosa, ela que tem um trabalho focado em esculturas em cerâmica, abordando questões ligadas à memória, ancestralidade, paisagem e também a erosão da terra. Ela é de Goiânia, do Goiás, tem um trabalho exposto em algumas cidades pelo país, São Paulo, Rio, já teve também em BH. No momento ela está em Amsterdã, ou melhor, ela está na Holanda, em uma cidade que eu não vou me arriscar a pronunciar o nome aqui, daqui a pouco eu já vou pedir para a Celisa explicar para a gente como se pronuncia essa palavra, mas nesse momento ela também está com uma exposição formidável, muito bacana, que a gente já convoca todo mundo a participar, convidar a participar dentro da exposição que se chama Ofício Barro Celisa Rosa Eixo Terra, que está acontecendo aqui em São Paulo, no Sesc Pompeia, entrada gratuita, está com uma ampla disponibilidade para as pessoas visitarem. A gente vai falar sobre tudo isso, mas antes, deixa eu te cumprimentar, Celisa. Obrigado pela disponibilidade para atender a gente aqui do Brasil de Fato, viu? Obrigada eu, Lucas. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de poder compartilhar um pouco do meu trabalho com vocês. Perfeito. Celisa, quero falar bastante do seu trabalho, sobre essa tua chegada na Holanda, sobre os teus percursos, mas eu acho que ia ser legal a gente começar falando um pouquinho dessa exposição que está acontecendo agora no Sesc Pompeia. Quem já teve a oportunidade de ver, acho que já conseguiu se deparar com a magnitude ali. É impossível, logo na entrada, já dando aqui um spoiler, quem chega já vê uma obra ali que é um convite, necessariamente a pessoa se sente com a necessidade de entrar e, enfim, percorrer, é bem imersiva, tem um certo labirinto de artes ali, né? Teve um trabalho também de oficinas, quero ouvir um pouquinho sobre isso, mas antes, apresenta um pouquinho mais dessa exposição pra gente, por favor, Eixo Terra. Sim, a Eixo Terra está no Sesc Pompeia. Eu acho que foi muito especial fazer esse trabalho lá, porque as obras eu montei no próprio espaço do Sesc. Então, durante a montagem do trabalho, a gente já teve um processo um pouco de mediação com o público, que foi acompanhando ali o processo de montagem das obras. E também o Sesc é um lugar muito especial, porque a entrada é gratuita, tem recursos de acessibilidade. E também o público é muito diverso, né? A pessoa vai, sei lá, nadar, vai no dentista, e aí ela vê a exposição. Então, acho isso muito legal. Foi uma experiência nova também, porque geralmente quando a gente faz montagem no museu, fecha um espaço, ninguém vê o processo ali do trabalho acontecendo, né? E aí no Sesc não, a gente ficou ali no meio das pessoas trabalhando e montando. Eu trabalhei com a terra em várias materialidades, né? Tenho meu trabalho de cerâmica também, de escultura em cerâmica, mas eu trouxe outras técnicas de trabalho com a terra, que é o tijolo de adobe, o pau a pique, a taipa de pilão e o hiperadobe e o pau a pique. Então, são diferentes materialidades da terra e da água, né? E esse processo levou um tempo ali de montagem. Então, acho que foi muito bonito. Ver, né, o trabalho acontecendo ali desse processo de passo a passo. Cada dia as pessoas voltavam e via como que estava o andamento do trabalho, né? Então acho que isso foi bem especial. Esse trabalho do Eixo Terra, ele está relacionado com uma matéria que eu li, um artigo científico, na verdade, na Science, há uns 2 anos atrás, que falava, era um artigo científico muito novo, assim, eu não sou cientista, mas me senti provocada pelo artigo que falava do movimento das águas internas do planeta, que isso está muito relacionado com o lençol freático, né? E aí eu fiquei muito intrigada com isso, porque às vezes quando a gente pensa em aquecimento global, a gente pensa no gelo derretendo e nas queimadas, né? E essa água que está dentro do planeta, que é uma coisa muito invisível, que a gente não vê, e que é justamente a água que é usada no processo de irrigação de produção de alimento, né, que é a água usada pelo agronegócio. Então, esse artigo falava da possibilidade de mudança de peso do planeta, porque o processo de irrigação, ele tira gigatoneladas de água de um lugar e joga em outro, e isso poderia estar afetando o eixo de rotação da Terra. Então, chama Eixo Terra para pensar essa provocação de como que a humanidade está desequilibrando esse eixo do planeta
uma coisa que vem do interior da Terra, né? E é uma coisa muito invisível ao mesmo tempo. Então, eu acho que quando eu trago essas diferentes materialidades da Terra e da água, porque as pessoas falam, você trabalha muito com a Terra, mas a Terra e a água, porque o barro, ele é terra com água, né? A argila também é terra com água. E essas construções que a gente fez é tudo terra e água, né? Então, o processo criativo vem desse processo de pensar como o impacto, né, que a humanidade está provocando nessas águas internas do planeta, assim. Nossa, foi muito bom te ouvir, Salisa, trazendo essa explicação e também esse embasamento científico, porque lendo um pouco do programa de apresentação, que isso é outro ponto a se ressaltar do SESC, que eles sempre apresentam ali um panfleto que consegue dar bastante da dimensão, é quase uma exposição itinerante, assim, claro que nada se compara a chegar lá e realmente presenciar, mas é muito bom esse panfleto aí, que é um convite que convence. E aí, na apresentação, tem um trecho que eu li, nossa, gente, não consegui pegar muito, vamos ver se a gente consegue chegar nesse ponto. Eu vou ler o trechinho que fala das águas. Será que elas são fósseis cinéticos, matéria feita de liquefeitura daquela parte densa das almas de tudo que nesse planeta já viveu e por isso viverá? Será a água o que escorre da alma quanto do tudo? Enfim, eu acho que aí tá bastante do que tu estava trazendo e também dialoga bastante com esse último trecho que eu trouxe a sua apresentação quando você fala da erosão da Terra. Eu quero te ouvir um pouquinho mais sobre essa erosão da Terra, porque me parece então que as suas obras elas falam muito de onde você vem, conseguem fazer um resgate da sua ancestralidade, da sua avó, de todo esse conhecimento, mas ao mesmo tempo são denúncias, né? São maneiras de falar que as coisas estão se destruindo, estão erodindo. Uhum, sim. Esse texto foi uma colaboração muito especial que eu fiz com a Tatiana Nascimento, que é uma poeta de Brasília. Convidei ela para escrever o texto curatorial e foi interessante porque geralmente a gente trabalha o curador e a artista, né? E eu convidei uma pessoa da literatura, então ela é poeta, então foi uma colaboração muito bonita e eu acho que fez muito sentido porque a Tatiana também ela é de Goiás e eu acho que para quem está no Centro-Oeste, a gente tem essa imagem dessa paisagem muito forte na mente, que é dos campos de soja, desse conflito, desse maquinário do agro e também essa relação da terra, eu acho que é uma coisa, no Centro-Oeste eu acho que a gente tem isso muito presente nessa paisagem visual, né? No Cerrado. Então, eu acho que foi muito bonito ela trazer isso de forma poética. Eu acho que também é interessante trazer poesia para explicar que é um texto curatorial que explica a obra, porque também não dá para subestimar as pessoas, que as pessoas não vão entender do que se trata, né? Eu acho que, como você comentou, ao chegar na exposição, a primeira obra que está ali é esse grande planeta craquelado, né? Então, já tem uma provocação muito grande para a gente pensar nesse craquelamento, para a gente pensar na desertificação, para a gente pensar nas vossorocas que estão acontecendo no Brasil em várias partes, né? Então, isso tudo tem relação com essas águas subterrâneas. É, então, eu acho muito interessante que pensar essa arte como essa provocação, como essa poesia e como possibilidade abstrata de pensar temas muito profundos, né? Que é a questão do meio ambiente mesmo. O nome dessa obra que está logo na entrada é Natureza Vai Vingar, né? Foi feita no passado, pedaços de cerâmica costurados com fio de cobre, 150 centímetros de diâmetro, para o pessoal ter uma ideia que de fato é uma terra, assim, não é ali uma miniatura, obviamente que não se compara ao tamanho da esfera, mas não realmente consegue dar uma dimensão da proporção, e esses fios de cobre, eles realmente trazem essa aflição do craqueamento, das coisas se desfazendo. Salisa, tu estava comentando um pouco que foi um tanto quanto inédito esse processo de construção da exposição, porque foi algo que foi acontecendo, as pessoas puderam perceber ali, puderam acompanhar essa construção, mas de certa forma não é tão inédito no seu trabalho, porque pelo que eu pesquisei, você também, em algumas exposições, não sei se foi no MAM, no Rio, mas que você convidava as pessoas também para buscar o barro que ia confeccionar a sua obra. Conta um pouquinho mais sobre esse processo, em que lugares você ia, se é difícil encontrar barro nas grandes cidades ainda hoje. Sim, eu trabalho muito com materiais coletados, assim, eu tenho na minha prática artística
essa forma de trabalhar muito com a coleta. Então, eu coleto argila, eu coleto terra, eu coleto muitos materiais naturais na natureza. É sempre um desafio, mas assim, eu já achei a argila em beira de estrada, assim, de viajar e falar, eu vou parar aqui, vou catar e vou ver, e é argila, né? Eu acho que, de alguma maneira, o meu trabalho, ele cria territórios, ainda que fictícios e temporários. Então, para mim, faz muito sentido saber de onde vem a terra, porque eu sei que essa terra que eu estou usando na exposição, ela é de Itaboraí, de Silva Jardim, no interior do Rio. Mas tem outras terras de outros lugares, então eu sei de onde vem e eu acho que a terra ela é esse lugar de memória, fica registrado na materialidade do elemento mesmo, assim, se a gente pegar uma terra de qualquer lugar e se a gente for pesquisar, a gente sabe o que é que foi plantado ali, quem viveu ali, então tem muita informação mesmo, tem muita memória e para mim faz sentido, até porque quando eu coleto uma terra, às vezes eu coleto terra na natureza e aí eu cavo ali um buraco e vou pegando essa argila e começo a achar muito plástico, muito lixo. E é uma coisa que eu não sabia, assim, se você tá no meio do mato e você tá lá desenterrando um monte de sacola, então eu acho que isso traz também uma dimensão de informação, de entender como que tá, né? Essa terra. E também eu lembro uma vez que uma argila começou a brotar umas plantas assim no ateliê, e eu achei muito legal, porque é um material muito vivo, né? Não é uma matéria que foi processada e que não dá para ser, não tem vida ali, tem muita vida, tem matéria orgânica, tem pedra, é mais difícil de trabalhar, porque é todo um trabalho artesanal de tirar a pedra, de tirar todos esses materiais da argila. Mas é um material muito vivo, né? Então eu acho que isso tudo é a memória que eu trago dentro do trabalho também, de alguma maneira. E, e eu acho que trabalhar com essas técnicas de construção, eu gosto de pensar muito os trabalhos participativos também. Uma vez quando eu fiz essa residência lá em Belo Horizonte, na Bolsa Pampulha, que era fazer uma horta de mandioca, foi muito doido, porque eu lembro que eu postei no Facebook. E assim, eu não conhecia ninguém na cidade, eu fui pra lá fazer residência artística e apareceram 100 pessoas, assim, o sol rachando, um calor de matar, e tava todo mundo aleatoriamente querendo plantar mandioca. Então eu acho que também as pessoas têm uma necessidade muito grande, especialmente na cidade, de entrar em contato com a terra e de aprender essas coisas que a gente esqueceu, né? E que eu acho que faz muito mais sentido fazer isso em São Paulo, especialmente, porque é uma cidade muito concreto, né? E as pessoas estão muito interessadas nisso. Eu convidei o educativo do SESC para subir umas paredes lá juntos, então foi muito bonito. Ninguém nunca tinha feito parede de pau a pique, mas essas formas de construir são formas muito coletivas, de mutirão, de todo mundo ajudar, da vizinhança toda fazer. Então eu acho que faz muito sentido trabalhar com essas práticas dessa maneira, convidando as pessoas. Está todo mundo muito interessado, vai ter uma oficina que minha equipe vai ministrar lá no SESC, que é de pau a pique e de outras formas de construção. Então, acho que está todo mundo precisando muito disso. Então, é uma coisa fácil de acontecer. Eu só jogo a ideia e as pessoas vêm sem eu conhecer ninguém, porque a gente está precisando mesmo disso. Estamos desesperados, né, buscando, e eu entendo que me parece que é algo até inconsciente nosso, assim, de a gente não estar percebendo, mas o nosso corpo está aflorando essa desconexão, conversando com uma liderança indígena muito importante, muito potente do nosso tempo, que é a Tchai Suruí. Em outro papo que a gente teve por aqui, ela trouxe uma reflexão que foi muito chocante quando a gente estava falando bastante do território amazônico, né, do combate aos incêndios por lá, e aí de repente ela trouxe, gente, mas quando a gente está aqui em São Paulo, a gente também tá na Mata Atlântica, sabe? Às vezes a gente, quando já nessa Mata Atlântica que não sei se resta 7, 8, 6% de mata preservada, a gente já quase concebeu que, na verdade, o bioma que existe aqui é o bioma concreto, o bioma urbano, o bioma metrópole, né? Então a gente realmente jogou para baixo do cimento essa conexão que a gente tem com o território que a gente tá, que às vezes parece, nossa, que papo desconexo com a realidade, mas quando você convoca uma espontaneamente, um lugar que nunca foi, para fazer uma horta de mandioca e as pessoas vão lá e entram, mostra que realmente existe uma conexão que não é
tão subjetiva assim, tem algo concreto, fazendo até brincadeira com concreto, mas tem um concreto dentro de nós que também emerge. Salisa, vamos agora resgatar um pouquinho mais do teu início, que eu quero te ouvir como que foi esse início com o barro, com a cerâmica, se foi algo que autodidata seu mesmo, de que você que se provocou, ou se teve alguma influência de alguma pessoa da sua família, ou mesmo de Goiás, de Goiânia. Eu sempre me senti íntima da terra, assim, eu acho que é um elemento que eu sempre senti de alguma maneira uma conexão, minha família gosta de plantar também, então, mas é uma coisa que eu tô aprendendo, na verdade, assim, não é uma coisa que eu sei, eu tô aprendendo, e aprendendo na prática, assim, eu acho que não tem muitas formações específicas para fazer o que eu estou fazendo, que é coletar uma argila, por exemplo. Não tem uma escola que ensina como coletar argila. Eu acho que é uma questão de prática mesmo e de sensibilidade de estar na natureza e entendendo o que que eu tenho que misturar, o que que dá para usar, o que que não dá. E eu acho isso bem especial, assim, para o trabalho, mas é uma coisa que eu estou aprendendo, assim, eu estou fazendo, mas eu estou aprendendo, ainda não sei muito. E também cada terra de um lugar tem uma coisa específica, tem terra que é mais arenosa, tem terra que é mais argilosa, então tem sempre vários desafios para trabalhar com a terra. E eu acho que eu estou aprendendo com os meus amigos, assim, de alguma maneira, os meus amigos e as minhas amigas, porque a gente escolhe juntos construir uma casa, por exemplo, subir uma parede, entender essas tecnologias tradicionais, né, e como a gente pode trabalhar com isso. Mas eu sempre senti uma conexão muito forte. Eu acho que como uma artista que trabalha muito com coleta, eu estou sempre também coletando pedra, terra, qualquer coisa, assim. Eu acho que tem uma textura muito específica na terra que eu gosto muito de trabalhar. E eu acho que é uma tecnologia muito grande. Eu estava assistindo um documentário sobre vulcão esses tempos. E aí o vulcão entrou em erupção e a lava estava descendo por toda a cidade, comendo tudo, assim, o poste, o carro, as casas e tudo. E tinha um pote de cerâmica flutuando na lava. E eu achei essa imagem muito forte, porque a cerâmica ela aguenta temperaturas muito altas, né? E quando a gente pensa em materialidade, assim, é, deixadas pela humanidade, a cerâmica ela acaba sendo essa materialidade deixada, assim, né? Pelos ancestrais. Então, eu fico pensando o tanto que essa é uma tecnologia que funciona tanto e o tanto que construir casa de terra é uma tecnologia tão forte e funcional. E aí também eu não entendo o porquê, assim, a gente não sabe quanto tempo o cimento e o concreto dura na natureza, porque eles são materiais muito recentes, a gente ainda não sabe o impacto disso. E aí, estando em São Paulo e construindo essa terra que respira, né, essa parede de pau a pique, ela tem uma termodinâmica específica, assim como o filtro de barro. Então, o filtro de barro, é uma tecnologia muito grande, né? Ele filtra a água e a água está sempre fresquinha, não importa o calor. Então, uma casa de terra, ela tem uma termodinâmica muito especial, uma tecnologia muito grande que a gente poderia usar muito no Brasil, né? E agora a gente está todo mundo morrendo de calor e aí chove e alaga tudo, porque está tudo cimentado. Então, a gente aterrou a terra não está respirando, a água está, né? Tendo toda essa situação muito doida de pensar a água e a terra, né? Porque eu estava em São Paulo nessa montagem e as chuvas e esse alagamento tudo, eu pude viver isso e eu acho que faz mais sentido ainda essa exposição tá ali para a gente pensar essa relação da terra e da água e dessa tecnologia, né? De trabalhar com a terra. É o caos completo aflorando, dando todos os sinais de que a gente precisa repensar um pouco, e tá aí a arte, uma maneira de mostrar as soluções possíveis que sempre existiram aí, mas às vezes a gente realmente precisa pintar de verde, de rosa, esculpir a parede, porque as pessoas vejam que tem sim outros caminhos. Salisa, nosso tempo está encerrando, mas antes eu queria falar um pouquinho sobre a sua avó, que pesquisando um pouquinho, eu ouvi uma fala muito bonita sua, porque ela se chama América, né? Conta um pouquinho dessa história pra gente, para fechar a conversa, por favor. A minha avó, ela se chama América justamente, né? Tem isso. Eu sempre fiz muita relação da minha avó América com o continente América, porque minha avó ela é grande, ela é farta
E aí, quando a minha avó, ela foi diagnosticada com Alzheimer, e isso foi uma informação que eu tive muita dificuldade de lidar, assim, na época. Eu tive muita dificuldade de lidar com isso. E a partir daí eu comecei a pensar em memória de outro jeito, assim, e fazendo uma relação da memória da minha avó América para a memória coletiva do continente América, porque eu acho que tem uma questão da memória coletiva no Brasil, assim, que não é específica da minha família, mas de muitas famílias, que é essa coisa de não ter acesso à sua memória e de perder a memória de alguma maneira. Então, eu achei isso muito simbólico e na época eu comecei a trabalhar pensando como que eu poderia guardar essa memória, essa pouca memória que restava para mim e para minha família. E foi a forma que eu encontrei de cuidar dessa memória e guardar esse um pouco de memória que a gente tem, que é de colocar essa memória na terra, né? Então, o meu processo de trabalhar com a cerâmica, ela é muito artesanal, eu faço tudo, assim, as cobrinhas, usando sempre só as mãos, então eu fiquei mentalizando isso, as lembranças e as recordações de colocar ela nessa terra, assim, foi a forma que eu encontrei de que foi possível lidar com essa memória, né? Ao mesmo tempo, eu acho muito forte o fato de uma pessoa lá do Centro-Oeste, uma pessoa, né, racializada, ter esse nome porque nasceu no dia 12 de outubro, que é o dia que foi invadida essa terra, né? Então eu acho muito forte uma pessoa levar esse nome e depois a gente ter que lidar com essa perda da pouca memória que a gente tem, né? Então, eu acho que a forma de pensar a minha avó como um território, a América como um território, eu acho que ajuda nessa minha relação com a terra mesmo, de alguma maneira, assim. E eu acho que eu sou de uma geração que as avós tiveram que trabalhar muito e lutar muito para a gente conseguir um pouquinho, né? Então, eu falo que agora eu estou fazendo esse trabalho de lembrar o que essa geração teve que esquecer. Porque muita coisa a gente não sabe, porque são histórias de violência, né? Então eu estou fazendo esse trabalho de neta, que é esse trabalho de lembrar, e eu acredito que a terra ajuda a gente a lembrar. Porque tem, assim, quando o arqueólogo encontra, sei lá, um pote, uma cerâmica, tem toda uma história atrás desse pote, dessa cerâmica, e eu acho que entrar em contato com a terra, que é essa memória muito antiga, ajuda a gente a lembrar também. Então, para mim, por isso faz sentido trabalhar com a terra. Que lindo. Essa é a Elisa Rosa, artista plástica que trabalha com esculturas em cerâmica e como ela explicou, destrinchou da melhor maneira possível, sempre trabalhando com questões ligadas à memória, ancestralidade, paisagem e também da erosão da terra, porque não tem como falar sobre o mundo de hoje sem trazer essa criticidade necessária e tá aí o papel da arte justamente para fazer luz a tudo isso. A gente tá falando com ela porque ela justamente está com uma exposição incrível nesse momento, de graça, aqui em São Paulo, no Sesc Pompeia, Nicho Terra. Eu nem queria falar até quando vai, porque daí é uma data tão longa que às vezes as pessoas ficam adiando, então eu vou dizer que é só até amanhã. Não, mentira. Para as pessoas também poderem se planejar e virem, né? Porque nem todo mundo que está nos escutando está em São Paulo. Vai até 13 de julho. É bastante tempo, dá para se planejar. Se vier passar em São Paulo, não deixe de conferir o Sesc Pompeia, que é sempre uma atração muito legal aqui de São Paulo. E ainda mais com essa exposição da Celisa Rosa. Celisa, antes de encerrar, só para fazer uma rápida correção, você sim está em Amsterdã, né? Fazendo essa residência artística. E a palavra, na verdade, que eu não vou me arriscar a pronunciar é o local, a escola da residência artística. Então, para fechar a entrevista, agradecendo mais uma vez a tua disponibilidade, só explica pra gente como se fala o nome dessa escola, por favor. Eu tô fazendo essa residência artística aqui, numa residência que chama Rijks Academy, e eu vou ficar aqui até julho. Aí eu volto pro Brasil. Pronto, então tá aí, ó. Celisa, mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade e até a próxima, então, viu? Obrigada eu por me ouvir. Conversa Bem Viver com Lucas Salum.
Gente, agora aquele momento, aquele recadinho que deixa muita gente orgulhosa pelo nosso país, a começar por nós do Brasil de Fato. É que o nosso programa faz parte de uma rede incrível de parceiros e parceiras que retransmitem o bem viver por todo o país, todos os dias. A gente aproveita para mandar aquele abraço para todo mundo que faz essa articulação acontecer. Já são quase 500 emissoras espalhadas pelo país que recebem e compartilham as nossas edições diárias, e esse número pode crescer ainda mais com a sua contribuição. Se por um acaso você toca uma rádio comunitária, regional, educativa na sua região, pois saiba que você pode receber de graça o programa cedinho da manhã para você colocar aí na sua grade. Vai ser uma alegria imensa saber que o Bem Viver está chegando nesse cantinho do país. Então vá em radiobrasildefato.com.br, clique em como ser uma rádio parceira, que tem um caminho tutorial para você entrar junto com a gente nessa. A gente estava falando anteriormente aqui no programa sobre a importância de assegurar a memória sobre os fatos do nosso país. Outro episódio que jamais pode ser esquecido é a ditadura militar e todo o estrago que ela causou. O regime deixou marcas profundas em toda uma geração, inclusive na infância de muitos brasileiros que foram forçados a viver longe do país. Essa camada da história de repressão agora é resgatada no livro Crianças e Exílio, Memórias de Infâncias Marcadas pela Ditadura Militar. É da editora Carta, de 2025 a publicação, que reúne depoimentos inéditos de 46 pessoas que cresceram no exílio. O lançamento aconteceu ontem no auditório da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. A gente vai saber mais detalhes na reportagem. A ditadura militar brasileira deixou marcas profundas em toda uma geração, inclusive nas crianças forçadas ao exílio devido à perseguição aos seus pais. Essa é a história resgatada no livro Crianças e Exílio, Memórias de Infâncias Marcadas pela Ditadura Militar. A obra foi lançada ontem no auditório da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. O livro reúne depoimentos de 46 brasileiros e brasileiras que passaram a infância fora do país, privados de sua identidade e de uma pátria. Ele expõe o impacto psicológico e social que essas crianças enfrentaram. A publicação contou com o apoio da Carta Editora, que tem se destacado na preservação da memória histórica e dos direitos humanos. Nos anos 70, o governo militar propagou o slogan Brasil, ame-o ou deixe-o, para justificar a expulsão de opositores do regime. Muitas crianças nasceram no exílio e sequer tiveram direito ao registro como brasileiras. Outras foram separadas dos pais, enviadas ao juizado de menores e viveram sob a ameaça constante de adoção forçada ou até mesmo desaparecimento. A situação familiar marcou a vida de muitas dessas pessoas exiladas. Filhos e filhas de militantes da resistência foram levados a diferentes países da América Latina antes de se estabelecerem em Cuba. Algumas dessas crianças passaram por instituições onde sofreram maus tratos antes de deixarem o Brasil. O livro traz relatos de violência e de rejeição por parte de autoridades brasileiras, que a classificavam como persona non grata. O resgate dessas memórias é apontado pelos autores como um passo essencial para a reconstrução da identidade dessas pessoas. Muitos exilados e exiladas cresceram sem referência de seu país de origem e, mesmo após o fim da ditadura, enfrentaram dificuldades para retornar. O jornalista Eduardo Reina, responsável pela introdução do livro, destaca que a obra vai além de resgatar uma parte esquecida da história brasileira. De acordo com ele, também evidencia a necessidade de preservar a memória para evitar a repetição desses acontecimentos. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Marcela Brandes, locução Daniel Lamir. Mais de 800 agentes populares de saúde devem ser formados em Minas Gerais nos próximos meses. A iniciativa faz parte do programa Age Pop SUS, desenvolvido pelo Ministério da Saúde em parceria com movimentos populares em todo o país. O objetivo é fortalecer a participação da população na construção de uma saúde pública mais inclusiva e democrática. O programa busca integrar os saberes comunitários com a educação popular, formando lideranças capazes de atuar na defesa do Sistema Único de Saúde, o nosso SUS. A gente vai saber mais detalhes agora na reportagem.
Inspirado em metodologias criadas pelos movimentos sociais durante a pandemia de Covid-19, o Programa de Formação de Educadores e Educadoras Populares de Saúde, chamado AGPOP-SUS, está com turmas em todos os estados do Brasil. A iniciativa do Ministério da Saúde visa incentivar o protagonismo da população a partir da integração entre os saberes e práticas da saúde e da educação popular. O programa pretende formar, ainda neste ano, mais de 11 mil agentes por todo o país. Fábio Garrido, coordenador do projeto no estado de Minas Gerais, explica que a participação social é essencial para a saúde pública. Ao final do programa, a gente espera que tenha se constituído, como já está se constituindo, uma rede de defesa do SUS e também de controle social e também de defesa da saúde pública, para que as pessoas das periferias possam pensar, refletir e também agir para a melhoria cada vez mais do atendimento da saúde pública e a relação da saúde pública com as formas tradicionais e comunitárias de realizar a saúde no dia a dia. A gente espera que nunca mais se repita o que ocorreu durante a pandemia de Covid-19, com a negligência do poder público que vitimou 700 mil pessoas e que hoje a gente tem que lidar ainda com as consequências desse momento. Então, esse programa ele é fundamental porque a participação social ela é fundamental para uma saúde pública de qualidade. A formação inclui encontros mensais que abordam temas como educação, o funcionamento do sistema de saúde, as características do povo brasileiro e o combate ao racismo. Em Minas Gerais, são 25 turmas espalhadas por todas as regiões, e a perspectiva é formar só no estado, nos próximos 6 meses, 800 agentes populares que, além de defender e fortalecer o SUS, devem estimular o fortalecimento de práticas integrativas e a criação de territórios saudáveis. A educadora do AGPOP-SUS em Bocaiúva, no norte de Minas Gerais, Maíra Araújo Cândida, explica como tem sido a organização das turmas na região. A turma de agentes populares se organiza com 6 módulos. São 20 educandos e educandas que se encontram uma vez por mês para debater diferentes temáticas, né? Como as práticas integrativas no SUS, também discutir a questão, né, da violência contra a mulher, né, como isso impacta na saúde das mulheres, a questão da juventude também, no nosso caso, né, se tratando de uma área no campo, falando sobre a juventude rural e a participação dela na promoção da saúde. Também discutimos temas, né, como a questão do racismo, como isso adoece também a população. Então, são diferentes temáticas abordadas ao longo de 6 meses, com 6 módulos, né? E aí, em cada momento, nós fazemos um momento de estudo, mas também tem um trabalho prático, né? Onde a gente desenvolve na comunidade atividades integrativas, né? Algumas de promoção envolvendo práticas, né? Como conhecimentos tradicionais, das plantas medicinais, produção de fitoterápicos, né? Que podem auxiliar e promover a saúde. O Programa Nacional de Agentes Populares em Saúde tem suma importância na valorização do nosso Sistema Único de Saúde, também, né, na valorização e reconhecimento dos saberes tradicionais em saúde e na promoção da saúde. Então é importante que nesse espaço nós estamos conseguindo, né, valorizar vários conhecimentos tradicionais, possibilitar troca de saberes, valorizar também diversas dimensões da saúde e aí a partir disso conseguir discutir com a comunidade. Em todo o estado, educadores e educandos avaliam positivamente a experiência e destacam os bons resultados. É o caso de Sônia Oliveira, educadora na região do Vale do Rio Doce. Nesse programa que a gente está desenvolvendo, a gente está podendo passar para as educandas o que elas podem estar ajudando dentro do município como agente popular em saúde, tanto na escuta como na troca de experiência e também naquela busca, né, de saberes do senso comum.
É um trabalho que está sendo realizado desde o primeiro eixo, estão desenvolvidos, um entrelaçando com o outro. No primeiro eixo, elas pôde conhecer o que é um agente popular em saúde e vem conhecendo, né, as etnias, diferenças, né, de vários grupos sociais dentro do Brasil, né, que são conhecer, né, o povo brasileiro, e a gente vem em cada eixo, né, aumentando o nosso conhecimento nessa metodologia. De Minas Gerais, para a Rádio Brasil de Fato, Ana Carolina Vasconcelos. Gente, e assim a edição do Bem Viver de hoje fica por aqui, não sem antes agradecer demais a sua audiência e lembrar que amanhã sim ou sim estamos de volta sempre a partir das 11 horas da manhã para o mundo inteiro nos ouvir pela internet e pela radiobrasildefato.com.br. Logo depois a nossa parceira de primeira hora, a RBA Rádio Brasil Atual, transmite o programa pela 98,9 FM. Mas o Bem Viver vai ao ar em diversas rádios pelo país e ele se completa de emissoras que retransmitem o programa, você confere no nosso site, na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente aproveita para agradecer esses veículos por estarem com a gente. O Bem Viver também fica disponível com podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. A apresentação deste programa foi de Lucas Salum, roteiro de Afonso Bezerra, edição e produção de Daniel Lamir e Douglas Matos, trabalhos técnicos de Lua Gattinori, Adilson Oliveira e André Paroche, coordenação de Rádio TV Moniz e Ravena, diretora de programa de áudio Camila Salmásio, direção executiva Nina Fidelis, apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Até amanhã, gente. Tchau, tchau. Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.